Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. Olá, meninos e meninas do quarto ano, vamos dar início à nossa aula de matemática. Atenção para os livros didáticos, que a gente já está no penúltimo conteúdo da aula de matemática, então atenção para atualizar os livros. O conteúdo da aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com geometria, só que hoje nós vamos trabalhar com área e perímetro de figuras planas. Lembrando que figuras planas, vocês já estão vendo aí na tela, são aquelas figuras que são retas, não são corpos redondos, são figuras retas, que não tem nenhuma elevação. Olha aí, eu tenho um hexágono, eu tenho aqui um triângulo, um círculo, um retângulo, e aí a gente vai ver como é que a gente calcula alguns conceitos nessas figuras. Primeiro, a gente vai observar, entender o que é que são essas figuras geométricas planas. Então, os polígonos são figuras fechadas, a gente já trabalhou polígonos planas formados por 3 ou mais segmentos de reta. Então, são figuras planas, ó, tá vendo aqui? Você não tá vendo nenhuma elevação, nem não é corpo redondo, ou seja, se botar essas figuras no chão, elas não rolam, porque tem pontas. Então, todas as figuras aqui são figuras geométricas planas. Atenção para a circunferência, que é diferente dessa aqui, que possui os aspectos redondo, pontudo. A circunferência, ela apresenta um aspecto arredondado, um formato arredondado. Então, por isso, o círculo não é considerado um polígono, porque para ter polígono tem que ter essas partes, essas pontas. Então, a parte interna, ou seja, o que é dentro, é chamado de círculo, ok? Então, a parte de dentro que está amarelo é círculo, e o contorno é chamado de circunferência. Agora a gente vai começar a entender dois conceitos referentes às medidas dessas figuras planas. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de perímetro. O que é perímetro? É a medida do comprimento de um contorno, ou seja, o contorno de uma figura plana mede quanto? Então aqui eu estou dando um exemplo. Observe um campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno, ou seja, essa parte vermelha. Tia Juliana, como é que eu faço para saber o perímetro de uma figura de áreas planas? Eu calculo o seu contorno através da soma dos lados. Olha aqui, ele está dizendo que esse lado aqui tem 100 metros e esse lado tem 70 metros. Só que aqui desse lado aqui, onde eu estou com a seta desse lado, não tem número, porque é igual, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, é 100 mais 100, 70 mais 70. Então, perímetro, sempre que for calcular o perímetro, é a soma de todos os lados daquela figura geométrica. Então, tá aqui o cálculo. Antes de começar o cálculo, eu boto P, que é de perímetro, é igual. Boto tudo que eu vou somar, olha aqui. Eu vou pegar a caneta aqui só um momento. Olha aqui. 100, 100, 70, 70. 100 desse lado aqui, que tem 100. E 70, que é desse outro lado aqui. Somei tudo, vai dar 340 metros. Por que tem metros? Porque aqui a unidade de medida que está trabalhando é metro. Você vai repetir. Então, sempre quando for fazer o perímetro é a soma dos lados. Olha aí, vai aparecer alguns exemplos aí na tela na lateral. Olha aí, eu tenho um triângulo. Ainda apareceu. Só tem um número, tia Juliana. O que é que eu faço? Quando só tem um número, ou tem lugares que não tem número, eu repito o número, porque é o mesmo tamanho. Então, se só tem esse número, então esse é 18, aqui é 18 e aqui também é 18. Então, como é que eu faço o cálculo? P é igual a 18 mais 18 mais 18. P é igual a 54 cm. Por que está cm? Porque a unidade que está aqui na figura é cm. Outro exemplo. A mesma coisa. Só tem aqui e aqui. Eu repito aqui, que é igual. E repito aqui, que é igual. E aí faço a conta. Soma os lados. Perímetro é igual a 9 mais 9, 15. Mais 15, a soma deu 48.
Repetir o CM, porque aqui na figura já tem CM. Lembrando que sempre tem que ter esse P aqui. Outro exemplo, 42. Só tem esse 42, porque os quatro lados são iguais. Então, vai ficar como cálculo P mais. P é igual a 42 mais 42 mais 42 mais 42. Que dá quanto? 168. Último exemplo. Olha aqui, esse aqui exemplo é diferente de todos. Esse tem todos os lados, ó, tá vendo? Então, só é colocar os lados lá. 12 mais 6 mais 7 mais 4. Bora ver. P é igual a 6 mais 7 mais 4 mais 12. Que dá quanto? 29 cm. Então, antes de passar para o próximo conteúdo, lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Não esqueça, vamos trabalhar com soma. E também eu tenho uma área. O que é a área? A área é a medida da superfície. No perímetro, a gente mede isso aqui, o contorno. Na área, a gente vai medir o que está dentro. Então, tem várias formas de se medir a área. Este ano, vocês só vão aprender uma, que vocês são quarto ano. Mas no quinto ano, vocês vão aprender mais. Então, quando eu quero medir a área dessas figuras dentro, qual é o cálculo que eu uso? Eu uso a base vezes a altura. Nesse caso, foi 12 vezes 5, é igual a 60 centímetros. Isso é só para você conhecer, porque no livro não vai ter muito disso, não. Só para você ter uma noção, que quando eu calculo o perímetro, eu calculo a soma do contorno. E quando eu trabalho com área, eu trabalho com o que está dentro. Outras figuras que nós temos que prestar atenção também são as figuras espaciais, que são os prismas e as pirâmides, que é o que a gente vai ver agora. Primeiro vamos ver os prismas. São figuras que têm duas faces paralelas iguais, que são as bases do sólido, e suas faces laterais são compostas de paralelogramo. Olha aí, esses são os prismas. Tem vários tipos de prisma, mas esse é o prisma aqui. A base é um sólido geométrico, é um 2, 3, 4, 5, 6. A base dele, então, é um hexágono. Eu tenho as arestas, as faces, que é essa parte aqui, as arestas, que são as linhas. Então, tudo isso aqui são prismas. Já as pirâmides têm uma face formada por um polígono, que é sua base, e as faces laterais são compostas de triângulo. A diferença, preste atenção aí que eu tenho 4 tipos de pirâmide. A pirâmide triangular, que a base é o triângulo. A pirâmide quadrangular, que a base é o quadrado. A pirâmide pentagonal, que a base é o pentágono. E a pirâmide hexagonal, que a base é o hexágono. Então, para finalizar a aula, as páginas que devem ser feitas é 227 e 232 do livro de matemática. Lembrando que esse já é o nosso penúltimo assunto. Então, se você está com conteúdo atrasado, é bom se organizar. Lembrando que Tia Joana está sempre disponível, segunda, quarta e sexta-feira, no telefone que aparece sempre na tela, para tirar qualquer dúvida. Então, você pode ligar, mandar um áudio, mandar foto, que Tia Joana vai estar disponível para responder. Beijo e até amanhã.